Olha, gente, amanhã, pela manhã, eu devo estar em um congresso de direito tributário, também que vai ocorrer na Paraíba. Eu volto pela tarde, à noite tem prova, né? Então, devo estar presente na prova e assim como pela tarde, na Justiça. Mas pela manhã, eu vou participar de um congresso de direito tributário que vai falar exatamente sobre os 50 anos do Código Tributário Nacional. Aí eu vou aproveitar aqui para falar uns 5, 10 minutos sobre esses 50 anos do Código Tributário Nacional. São muitos os encontros que pelo Brasil todo estão festejando, comemorando, enfim, assinalando essa data dos 50 anos do Código Tributário Nacional. Na verdade é o seguinte: a Lei 51/72 ela é de 25 de outubro de 66. Portanto, essa Lei 51/72 ela não surgiu com o nome Código Tributário Nacional. Isto porque a Constituição que estava em vigor nesse período era a Constituição de 46, a de 18 de setembro de 46. E essa Constituição de 18 de setembro de 46 não exigia para normas gerais em matéria tributária lei complementar. E por isso o Código Tributário foi votado como lei ordinária, porque, embora tratando de normas gerais nessa matéria, em matéria tributária, a exigência da Constituição de 18 de setembro de 46 era por lei ordinária. E por isso ele surgiu como lei ordinária. Acontece que, embora o Código Tributário sendo de 66, desde 1953, para ser preciso, em 19 de agosto de 1953, foi indicada uma comissão para elaborar o Código Tributário Nacional. Então, foi indicada uma comissão pelo ministro da época da Fazenda, Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, e tinha à frente dessa comissão, além de alguns funcionários do Ministério, o jurista, o tributarista Rubens Gomes de Souza. E o anteprojeto, elaborado por Rubens Gomes de Souza, serviu de base para essa comissão. Portanto, 53, mais de 10 anos depois, 13 anos depois, veio, repito, a comissão foi designada em 19 de agosto de 53, em 25 de outubro de 66 veio a Lei 51/72, uma lei ordinária. Portanto, 13 anos depois veio a lei e 3 meses depois, portanto cerca de 15 anos sendo discutida, 3 meses depois veio a Constituição de 24 de janeiro de 67. Só que essa Constituição, a de 24 de janeiro de 67, ela estabelecia que, para tratar de normas gerais em matéria tributária, o assunto era de lei complementar. E aí surgiu a primeira dúvida. Bom, foi votada uma lei ordinária, 13 anos de discussão sobre uma lei ordinária. E aí, 3 meses depois, a nova Constituição diz que a matéria não é de lei ordinária, que é matéria de lei complementar. Na verdade, vale lembrar que logo após a Constituição de janeiro de 67 vem um ato complementar, o de número 36. E um dos objetivos desse ato complementar, de 13 de março de 67, foi chamar essa lei ordinária 51/72 de Código Tributário Nacional. Foi o artigo 7º do ato complementar número 36, de 13 de março de 67, que chamou a lei ordinária 51/72 de 66 de Código Tributário Nacional. E aí o Supremo Tribunal Federal passou a entender que o Código Tributário Nacional, embora votado como uma lei ordinária, foi recepcionado como lei complementar, de tal ordem que hoje o Código Tributário Nacional, embora tenha sido votado como lei ordinária, ele só pode ser alterado pela via da lei complementar. Eu lembro que um pouco antes, a emenda constitucional 18 à Constituição de 46, essa emenda constitucional ela é de 6 de dezembro de 65 a 18, ela já deu uma certa estrutura atual do direito tributário brasileiro de hoje, não é? Essa emenda constitucional 18 de 65, na verdade, ela teve alguns destaques. Eu não vou falar aprofundadamente sobre os destaques, todos eles, mas vou falar sobre 4. Primeiro, ela trouxe os impostos regulatórios externos para a União, imposto de importação
e imposto de exportação para a União. Não foi sempre assim. Eu lembro que a Constituição de 1891 colocava o imposto de exportação na competência dos estados. Ceará, por exemplo, falava em cobrar imposto de exportação quando a mercadoria saía do Ceará e ia para um estado da federação. É por isso que a Constituição atual fala em exportar para o exterior, aparentemente redundante. Pois bem, foi com essa emenda constitucional de 65 que os impostos regulatórios externos, importação e exportação, ficaram na competência da União, como estão hoje. Outra questão importante dessa emenda 18 de 65, que deu a base para o Código Tributário Nacional, que é de logo após 66, foi o transformar um tributo chamado Imposto sobre Consumo em IPI. Então, o artigo 11, caput, dessa emenda constitucional 18, tratou de chamar o antigo Imposto sobre Consumo de IPI. Logo, quando vocês forem estudar o IPI, na minha sugestão, vocês deveriam estudar também o Imposto sobre Consumo, que é um antecedente do IPI, para buscar essa linha sequencial. Não é? O IPI veio do Imposto sobre Consumo, buscar a jurisprudência, buscar a legislação a respeito. Uma outra mudança foi o seguinte: havia o IVC, Imposto sobre Vendas e Consignações. E esse IVC, na emenda 18, foi substituído pelo ICM, artigo 12. Então, antes havia o Imposto sobre Vendas e Consignações e o artigo 12 substituiu o IVC pelo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadorias à época. Uma quarta mudança foi o IIP, havia o chamado Imposto sobre Indústria e Profissões. E o IP foi substituído pelo ISS, Imposto sobre Serviços, não compreendidos nas competências tributárias da União e dos Estados. Serviços não compreendidos nas competências da União e dos Estados. Então, essa emenda 18, uma emenda base para o atual Código Tributário Nacional. Lembrando, repetindo, que foi o ato complementar 36 que chamou a Lei Ordinária de Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional não nasceu com esse nome, Código Tributário Nacional. Foi um ato complementar, o 36. Lembro que o regime militar tratou de editar 17 atos institucionais e 40 atos complementares. Portanto, nós vivíamos em um período onde a Constituição sofria exceções a partir de normas não constitucionais. Eis aí 17 atos institucionais e duras, pesadas exceções, e 40 atos complementares. Só que essa Constituição de janeiro de 67, que foi uma Constituição votada, mas note bem, essa Constituição ela foi votada, mas ela foi votada de uma maneira bastante, vou chamar assim, peculiar. Por quê? Foi um ato institucional, de número 4, de 7 de dezembro de 66, que convocou o Congresso Nacional para discutir, votar e promulgar o projeto da nova Constituição. Olhe bem, se estabelecia prazo, e esse prazo não foi cumprido, ou melhor, ele foi cumprido pois o Congresso Nacional alterou o horário do relógio. Vale a pena fazer uma pesquisa sobre isso. Esse ato institucional de número 4 dava um prazo para a votação da nova Constituição e o prazo passou. Mas aí no Congresso Nacional tratou-se de alterar o horário do relógio. Portanto, uma situação bastante atípica. O projeto de Constituição de 67 foi apresentado pelo Presidente da República, isso está no artigo 1º, caput, parágrafo 1º do ato institucional número 4, mas foi desse jeito. Então, embora desse jeito, o Brasil queria que o mundo entendesse que a Constituição de janeiro de 67 era uma Constituição democrática. E provavelmente foi isso que fez com que, em 69, em 17 de outubro de 69, surgisse a emenda constitucional número 1. Essa emenda constitucional, muitas pessoas dizem, me parece adequado, ela é emenda só no nome. Por quê? Por que isso aconteceu? Primeiro, a emenda número 1 fazia muitas modificações à Constituição de 67, recente Constituição de 67. E mais, na verdade, ela foi uma emenda imposta. E aí, quem defendia a ditadura militar, na época, entendia que era necessário chamá-la de emenda, porque a Constituição de 67 era uma Constituição democrática. E aí, ficava chato perante o mundo dizer que aquela Constituição foi substituída por uma Constituição não democrática, uma Constituição outorgada. Portanto, foi uma emenda que atacou quase todo o texto constitucional, mas preferiu-se que fosse uma emenda para manter o rótulo de democracia no Brasil com a Constituição de 67. Essa Constituição de
de 67 ou de 69, se vocês preferirem, ela sofreu várias emendas. Sofreu mais de 20 emendas, mas, digamos assim, não sofreu 30 emendas. E era chamada de coxa de retalhos. Foi isso que fez surgir uma outra Constituição no Brasil, que é a atual, de 5 de outubro de 88. Note bem, substituindo a Constituição que tinha 27 emendas. E era chamada de coxa de retalhos. E essa Constituição de 5 de outubro de 88, que pretendia não mais ser vista como coxa de retalhos, já possui, nesse momento, computando a emenda constitucional da DRU, Desvinculação de Receitas da União, e agora ampliada para Desvinculação de Receitas de Estados e de Municípios, já possui 99 emendas, computando as 6 emendas constitucionais de revisão. Então, note que a nossa Constituição atual ela já possui praticamente 100 emendas, 99 emendas, 6 emendas constitucionais de revisão e 93 emendas constitucionais. Perceba, não é pouca coisa. E muitas dessas emendas fazendo alterações em matéria tributária. E é nesse sentido, para, digamos assim, ser resumido no que falo, que eu faço a sugestão de nós, numa eventual reforma tributária, nós computarmos pelo menos 5 fatores. O primeiro fator, se nós quisermos realmente fazer uma reforma tributária, e eu não sei se esse é o momento de fazer uma reforma tributária no Brasil. O Brasil tão dividido do jeito que está. Mas se quiser fazer uma reforma tributária, eu acho que o primeiro ponto a ser considerado são as cargas tributárias internacionais. As cargas tributárias internacionais, inclusive na América do Sul. Eu sugiro que, como fonte, vocês adotem o CETAD, Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal. Aqui no Facebook eu já tenho apresentado alguns dados do CETAD. Só que, para vocês terem uma ideia, os últimos dados oficiais do CETAD estão em 2013. Tá bem? E agora, em outubro de 2016, devem apresentar os dados de 2014. Mas os dados atuais são que a carga tributária no Brasil gira em torno de 33,7% do PIB. Na Argentina, por exemplo, 31,2%. No Uruguai, 27,1%. No Chile, 20,2%. Na Venezuela, 14,2%. Então, note que a Venezuela, atualmente, é o país que tem a menor carga tributária comparativa dentre os países da América Latina. Interessante isso. A Venezuela tem a menor carga tributária comparativa. Mas se pode dizer América Latina, e no que diz respeito ao resto do mundo? Pegando os dados da OCDE. O que é a OCDE? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tem sede em Paris, ou se preferirem em inglês, OECD. Não é? OCDE é OECD. Com esse nome existe desde 1961. Antes ela era chamada de OECE. Na verdade, ela existiu para gerir o Plano Marshall. O Plano Marshall é de 1948. O objetivo do Plano Marshall era reconstruir o mundo vindo de uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. São 35 países, com os maiores PIBs e IDHs do mundo. Pois bem, esses países, chamados desenvolvidos, na verdade, eles detêm mais da metade das riquezas do mundo. Eles também podem ser comparados com o Brasil. Vamos fazer rapidamente isso agora. A carga tributária geral do Brasil está abaixo da média dos países da OCDE. Portanto, é uma carga tributária inferior à carga tributária da Dinamarca, da França, da Itália, da Alemanha. Todos esses países, Dinamarca, França, Itália e Alemanha, têm uma carga tributária superior à do Brasil. É bem verdade que a carga tributária dos Estados Unidos, do Canadá, por exemplo, da Espanha, Portugal, até da Grécia, estão, na verdade, a carga tributária do Brasil está acima desses países. Então, a carga tributária dos Estados Unidos, a carga tributária geral, está abaixo da carga tributária brasileira. O problema é que, estando ou não abaixo, a distribuição da carga tributária no Brasil, e esse é um segundo fator, além de fazer uma comparação com outros países, verificar como a carga tributária está sendo distribuída no Brasil e fora do Brasil. Por exemplo, lucros e ganhos de capital. A menor carga tributária de todos os países da OCDE é do Brasil, exceto Grécia. Então, lucros e ganhos de capital, a menor carga tributária de todos os países da OCDE é do Brasil. Note bem, a menor, exceto a Grécia. Por outro lado, sobre bens e serviços, nós temos a maior média dentre todos os países.
Sobre propriedade, nós estamos abaixo da média da OCDE. Sobre folha de salários, estamos um pouco abaixo da média da OCDE. Então, esse é um segundo fator que eu acredito que uma reforma tributária deveria considerar. Não apenas a carga tributária geral, mas também é necessário computar a carga tributária na sua distribuição, como ela vem sendo composta. E a carga tributária do Brasil é bastante desigual. Afinal de contas, bens e serviços todos nós consumimos, pobres ou não. Benefícios fiscais. Me parece que esse também é um ponto central. Analisar os benefícios fiscais. Como isso vem funcionando no Brasil ou não no Brasil. Eu quero apenas lembrar, ainda com números do CETAD, que se você considerar o lucro real e o presumido, por exemplo, na área da construção de edifícios, vocês vão notar que o lucro presumido é a escolha amplamente majoritária dessas empresas. É preciso estudar o porquê. Porque isso funciona dessa maneira. Por outro lado, entre os tributos no Brasil, destacam-se os tributos dirigidos à Seguridade Social. Por exemplo, PIS, COFINS e INSS são os maiores tributos, são os tributos que mais se destacam na arrecadação tributária brasileira. Há dois outros fatores que eu já venho expondo aqui no Facebook para vocês, que é o da consideração da carga tributária entre as pessoas políticas. Em torno de mais de 60% da carga tributária no Brasil fica com a União. E os restantes, os 40% restantes, distribuídos entre estados e municípios. Você pode dizer, então a União tem um volume de arrecadação muito maior. Cuidado, porque o Brasil adota um sistema de distribuição desses recursos arrecadados. Por exemplo, eu já trouxe aqui o chamado FPE, Fundo de Participação dos Estados, e o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Então, metade do IPI e do IR compõem o FPE, o FPM e fundos de desenvolvimento de regiões mais pobres. Então, são repasses obrigatórios, mas são repasses. Isso atinge a casa dos bilhões de reais. FPE, FPM, Fundo de Fomento. Para vocês terem uma ideia, o Fundo de Fomento das regiões mais pobres, Norte, Nordeste e Centro-Oeste, deram margem à existência da SUDENE, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, da SUDAM, Superintendência de Desenvolvimento do Amazonas, e SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. Então, não é pouco dinheiro. Enfim, nesse momento, como vocês devem estar percebendo, eu estou procurando estudar o direito tributário sob a perspectiva doutrinária, a gente sempre fez isso, mas também sob a perspectiva de dados numéricos. Qualquer reforma, que seja no Código de Processo Civil, como ocorreu, que seja no Código Tributário Nacional, precisa tomar em conta não apenas instintos retóricos. É também necessário nós termos bases numéricas para fazermos as reformas. É isso que eu pretendo fazer, quem quiser acompanhar, hoje à noite. Já fiz isso ontem um pouco, mostrando os bilhões que são entregues a título de fundo de fomento, FPM, FPE e também a chamada, na verdade é uma alíquota de estados que exportam, tá bem? Então, isso também é direcionado para estados, para municípios. Me parece fundamental nós acompanharmos os números. Eu estou em Recife, eu posso fazer esse acompanhamento em relação a Recife. Se você está no Rio, faça o acompanhamento em relação ao Rio. Quantos bilhões de reais são efetivamente arrecadados a título de impostos próprios e a título também de transferências. Transferências obrigatórias, como por exemplo FPM, FPF, Fundo de Fomento, e transferências voluntárias a respeito, por exemplo, dos contratos. São muitos os contratos e convênios firmados entre municípios e União. Eu creio que qualquer ato, digamos assim, de responsabilidade tributária precisa passar pelo conhecimento desses números. Espero que vocês tenham gostado. O Código Tributário Nacional está fazendo 50 anos e eu vou, nesse intervalo que antecede, nesses 20 dias, um pouco mais, que antecede esse aniversário do Código Tributário Nacional, ou melhor dito, como falei, da Lei 5172, antes de ser chamada de Código Tributário Nacional, eu vou trazer números para vocês. Números oficiais sempre. Se vocês quiserem, e é isso que eu queria que acontecesse, tragam também sempre números oficiais. Tesouro Nacional, Receita Federal e dados comparativos sérios, que mereçam credibilidade. Vamos estudar direito tributário em números, tá bom? Muito obrigado. Quem conseguiu, quem teve interesse em acompanhar até aqui. Até mais.